Meus amigos, como vocês estão? Estão bem? Seja bem-vindo ao seu canal CF Invest, né? Aqui Carlos Filho falando sobre o mundo dos investimentos. Então trazido, né, meus amigos, alguns resultados de algumas empresas já consolidadas, empresas já fixadas no mercado e que têm dado rendimentos aí futuro, beleza? Mas hoje, falando dessas empresas aí, quero falar de empresas em crescimento. Porque você pode focar aí na sua carteira em ter empresas já consolidadas com foco só em dividendos, mas é necessário também que na sua carteira contenha pelo menos uma ou duas empresas que ainda estão em crescimento, empresas que você vai aportar e apostar aí por longo prazo, que a longo prazo você vai ter uma valorização do capital investido e também vai ter uma valorização aí em questão de dividendos. Então hoje a gente vai destrinchar, como diz na razão, né, sobre a Intelbras. Você já deve ter visto, escutado falar dessa empresa, né? Ela que foi fundada aí 22 de março de 1976. A empresa já tem um certo tempo aí no mercado, né? A sua sede é em São José, em Santa Catarina, né? E ela atua no segmento de segurança eletrônica, de redes, comunicações e energia. Então, é uma empresa focada aí em tecnologia, beleza? Então a gente vamos dar uma passada por ela direitinho, vou mostrar para vocês, fui lá no RI da empresa, peguei algumas informações que dá para você entender que realmente essa empresa está um crescimento bom. Depois a gente vai voltar aí lá no Investidor 10, vou te mostrar o passo a passo, né, certinho como analisar ela e se realmente tudo que se fala a respeito dela é cabível, beleza? Então, primeiro passo com vocês aqui que eu trago hoje para vocês, né, mostrando aqui essa questão do seguinte, ó, meus amigos, mostrar logo aqui do início para vocês, né, esse passo, ó, a evolução de negócio de segmento de atuação. Você note aí, você pode notar aí, né, como vocês estão vendo na tela, né, que mesmo com a retomada, né, do crescimento das redes operacionais, ela teve aí algumas oscilações, né. Você pode notar que eu coloquei para você aí, né, um gráfico do segundo trimestre de 2024 e também um gráfico do segundo trimestre de 23, porque o terceiro trimestre não foi lançado ainda, entendeu? Por isso que eu peguei no RI esse daí. Então, note que eu vou mostrar para vocês aqui o crescimento da Intelbras, no caso, ó, quando vai falar que no primeiro ponto que a gente fala dela, você já note que teve uma evolução de 2023 aí de ganho para 2024 já um ganho bom, né? Você pode notar. Em questão de segurança também teve notado aí que teve um ganho bom também, que é o setor que ela atua também. Quando a gente vai para telecomunicação, informações e comunicação, você nota que ela também teve aí uma superação boa em cima disso, né? Na questão de energia, ela teve uma perda, na verdade ela teve esse outro ganho, né, na questão de energia. Então, como vocês podem notar, todos os segmentos que ela atua aí em si, mostrando aí nesse gráfico, ela teve uma evolução no seu capital e teve aí praticamente aí um bom desempenho de acordo com aquilo que a gente como iniciante está esperando da empresa, beleza? E aí eu vou trazendo para vocês aqui na questão de caixa, ó. Note aí o segundo trimestre de 24, tem o primeiro trimestre de 24 também, né? E tem também lá o segundo trimestre de 23. Se você analisar, né, quando eu mostro aqui, ó, quando você vai ver isso aí, o primeiro trimestre de 24 superou já 23. Então você note que teve um crescimento de 23 para 24, teve um crescimento. Quando a gente vai falar de 24 aqui, ó, primeiro trimestre para o segundo, você vai notar que teve essa perda aí, tá bom? Mas o que acontece que foi que houve, ó, teve aí, né, uma recomposição no estoque, né, no estoque aí, e com a antecipação de matérias-primas, decorrência da potência da decorrência do potencial, né, da nova seca lá no Rio Amazonas, nesse ano nós trouxe aí uma pressão, né, de geração de caixa operacional, o que resultou em uma redução de 115,59 mil em nosso caixa, conforme observado na tabela abaixo. Então,
você note que realmente teve essa redução por causa desse problema lá do Rio Amazonas, né, que deu uma baixada aí, senão a empresa continuaria nesse mesmo desempenho que ela ia, tá bom? Mas quando você vai notar que o operacional e outros, você vê que já superou, inclusive o próprio ano, né? Superou também o ano passado, e a questão dos primeiros meses, né? Atividades também, ó, você pode notar aqui que todos esses resultados vêm sempre superando os próximos em si. Então, como a gente fala de uma empresa de crescimento, tá ela aí, né, mostrando, e aí a gente vai ver a questão das dívidas, né? O que a Intelbras deve e a quem deve. Por exemplo, ela deve aí ao BNDES, né? Tem a dívida com o BNDES, tem o FINEP, né? Tem a dívida com ele também. Tem uma debênture, ele tem debêntures também, né? Dívidas. E bancos também tem outra parte em dívida. Total desse empréstimo que ela fez para fazer essa aquisição não fecha nem um capital assim tão grande. Então, vê que também ela tem uma noção aí do que ela está fazendo nessa questão, né? Desse passo. E aqui eu estou mostrando para vocês mais outros gráficos de questão de evolução. Pode notar aqui você avaliando que sempre vai ter aí uma evolução gigante, né? Ela superando aí o passo a passo dia após dia. E trazendo para vocês aqui na prática, né, o conselho de administração, né, mesmo com isso tudo, né, o conselho ainda aprovou, né, lá foi pago aí já os juros sobre capital próprio e também os dividendos. Você pode notar aí que o valor bruto do juros sobre capital próprio, como está mostrando aqui, foi aí de 12 centavos, mas o valor líquido foi para 10 porque sabemos que o juros sobre capital próprio tem aquele desconto aí do imposto de renda, né? Então, note que caiu aí para 10 centavos. E já os dividendos, como não tem desconto nenhum, você note que foi pago aqui, ó, 18 centavos, beleza? Então, meus amigos, trazendo esse processo todo para vocês de análise, né, do passo a passo, do que é Telbras, do que vem rendendo, do que vem crescendo, vale a pena a gente dar uma olhada mais fundamentalista, né? Ou seja, eu vou trazer agora para vocês os dados aqui direto do Investidor 10, como está, por exemplo, hoje a empresa. Ó. Note que a sua cotação está R$ 20,28, valorização aí de 14,08, tem uma valorização de mercado, está com PL alto, né? De 11,72, mas como eu falei para vocês, a empresa em crescimento. O dividend yield está de 3,19, né? Então, com um dividend yield desse, a gente nota que, e mostrar para vocês aqui esse gráfico aqui, a gente nota a evolução. Olha o gráfico, ela já teve em outros patamares bem mais altos. Hoje se encontra aqui, ó, praticamente agora aqui nesse processo. Aí você nota aqui no início, olha o tanto do jeito que ela foi subindo, crescendo para até chegar até onde ela está aí. Então, a recomendação sempre é a gente prestar atenção no que diz os números. E os números, falando de uma empresa dessa, como está crescendo, é sempre isso. A gente vai ver aqui o checklist, né, do ranking aqui dela aqui. Por exemplo, uma empresa com mais de 5 anos na bolsa, já tem 5 anos. A empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, né, ou seja, em 5 anos. A empresa tem um ROI acima de 10. A empresa apresentou crescimento na receita nos últimos 5 anos. A empresa tem uma liquidez diária acima de 2 milhões. A empresa nunca deu prejuízo. A empresa pagou 5% de dividendos nos últimos anos? Não. Por quê? Porque como ela usa a maioria dos dividendos para se auto-reinvestir, então ela não vai ter como dar um resultado tão alto nesse processo, né? A empresa possui dívidas maior que o patrimônio? Não. A empresa apresentou crescimento e lucro nos últimos 5 anos? Sim. A empresa é bem avaliada pela B3? Sim. Então, note que praticamente, se você fosse para dar um 10, estaria aí. Então, ó, mostrando o gráfico só decolando e subindo. Então, meus amigos, mostrando aqui para você a questão dos dividendos, né, que ela tem entregado, né. Então, falando para vocês, ó, mostrando mais um gráfico aqui do payout, né, o payout dela como ficou sempre lá em alta, né, o dividend yield aqui, beleza, e o payout lá no alto, sempre subindo, né. Então, as principais, né, que disputam com ela aí é a Vivo, a TIM, né, que são essas outras aí que estão no segmento, né, de nesse mercado, nesse mesmo processo. Então, isso aí foi uma análise fundamentalista da Intelbras. Vale a pena você analisar, se dá para você, se não dá,
e o que dá para colocar na sua carteira, tá bom? Deus abençoe vocês, continue aí seguindo o canal, compartilhando e levando esse conteúdo cada vez mais longe, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus.